Boa tarde, galerinha. Então, retornando aqui com nossos posicionamentos especiais, né? Então, vamos entrar aqui no incidência radiográfica do esqueleto apendicular superior, clavículas e cintura escapular, né? Então, esse primeiro exame que a gente vai começar aqui é um exame que vem sendo pedido constantemente, né, nas unidades hospitalares, principalmente no estado, né, que se chama clavícula apiaxial, método de Zanca, né? Então, esse exame vem sendo constantemente pedido agora, né, que é justamente para ver essa parte da clavícula, né, como eu estou mostrando aí, e a articulação com o crômio externo. Como aqui é um estado que proporcionalmente é um dos estados que tem mais acidente, principalmente de moto, né? As pessoas dirigem com muita displicência, então vem sido solicitado bastante esses tipos de exame, tá? Então vamos lá. Estruturas mais demonstradas, né? Então vai ser clavícula e articulação com acrômio externo. Paciente em ortostático ou decúbito dorsal, dorso contra o buque e braços ao lado do corpo. O raio central ele vai ser perpendicular direcionado ao meio da clavícula. Então esse axial, né, vai ser de 15 a 30 cefálicos ao meio da clavícula. Isso aí fala de 15 a 30 porque depende do tamanho, né, e da condição do paciente, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, o raio central, né? Então ele está mostrando aí, ó, a primeira com angulação de 15 a 30 graus em angulação cefálica, né, ou seja, em direção da cabeça, e a segunda com raio central perpendicular, né, à clavícula. Tá? Então, para que essa diferença? Porque ele vai mostrar, né, toda a articulação visto de baixo para cima, tá bom? Então, isso auxilia na realização para ver, né, se houve uma fratura ou não. Tá? Incidência radiográfica do esqueleto apendicular inferior. Né? Então, não sei se vocês lembram, eu estou falando uma palavra aqui, mas na aula de anatomia foi falado, né? E eu falei também na incidência 1 e nas revisões de anatomia, que o esqueleto se divide em axial e apendicular, né? O axial é cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, né? E o apendicular são os membros superiores e inferiores, tá? Para quem não lembra, eu estou relembrando aí para os senhores, tá? Axial para os ossos sesamoides especiais, também conhecido como método de Lewis, né? Então, aqui a gente está mostrando aqui, ó, estruturas demonstradas são os ossos sesamoides. Sesamoides, para quem não lembra, são aqueles ossos, né, que eles acabam se criando, né, digamos assim, entre as articulações, né? Então, o maior osso sesamoide que a gente tem é a patela, né? Tem gente que tem outros, né? Acaba desenvolvendo outros de acordo com a atividade e o estilo de vida, tá bom? Então, por exemplo, quem faz balé, quem joga futebol, eles acabam adquirindo esses ossos sesamoides em alguns locais, embaixo do dedo, aquela coisa toda que o pessoal chama alguns chamam de joanete, né? Então, vamos lá. Então, estruturas a serem demonstradas, né? Como tá, isso aqui vai ser aqui, né? Vai ser tá travando aqui, pronto. Vai ser esses ossos sesamoides numa visão inferior, superior 69, né? Então, o paciente vai ficar em decúbito ventral, pernas estendidas, dorsifletir o pé, mantendo o hálux apoiado sobre o chassi. A região plantar deve estar com angulação de 15 a 20 graus em relação ao eixo vertical. O raio central perpendicular direcionado tangencialmente à face posterior da cabeça do primeiro metatarsiano. Distância foco-filmes 1 metro e a colimação à área de interesse. Então aqui na imagem, né, nós podemos ver aqui, né, o raio central vindo direto, né, para pegar essa parte do aqui vai ver essa parte do sesamoide, né? É muito pedido? Não é muito comum.
diferente deste aqui, tá? Então, esse aqui, junto com o joelho com carga, eles são bastante pedidos, principalmente em exame de ambulatório, né? Então, para quem todo mundo deve ter a noção que deve ser muito pedido, porque questão de peso, acidente, realização, para ver se já teve, por exemplo, tem uma fratura, teve fragmentos, né? E ficou um pé maior que o outro, né? Então, esse exame aqui é bastante pedido, tá? Então, tanto o de pé como de joelho, tá? Então, vamos lá. AP lateral com carga especial, né? Então, vamos continuando aqui. A estrutura demonstrada. Demonstração dos arcos dos pés com peso total do corpo. Paciente, ele vai ficar em AP, né? Quer dizer, quando estiver em AP, em pé com o chassi sobre o peso, uniformemente distribuído com os dois pés, né? Um raio central de 15, cefálico direcionado a ponto médio entre os pés e nível do terceiro metatarsiano, né? Lateral, em pé sobre o bloco radiotransparente, com peso uniformemente distribuído sobre os pés, com o chassi posicionado entre as pernas para uma lateral medial. O raio central, horizontal direcionado ao nível da base do terceiro metatarsiano. Distância foco-filme 1 metro. Colimação, colimar toda a área de interesse. Tá? Então, quais são os pontos aqui? Né? Vamos começar pelo AP. O AP, nós vamos mostrar aqui na imagem. Olha aqui. Vamos dar o zoom aqui no AP. O paciente ele está em pé aqui, ó, o raio central vindo na direção do pé, né? Então, o paciente está em pé em cima do chassi. Qual é o BOzinho nisso aí? Hoje em dia, com os novos chassis CR, não permite que seja feito isso daí, né? Então, assim, depende do local que vocês trabalharem. Pode ser que seja autorizado, pode ser que não, tá? Em particular, geralmente, veículos particulares geralmente tem muita peça sobressalente, reserva, pode ser que seja feito, né? Agora, no local mais público, numa instituição pública, né, federal, fica mais difícil, porque a reposição tem processo licitatório, aquele BO todo, pode demorar muito para ser reposto, né? Até porque nós estamos vendo aí um modelo que aparentemente deve pesar uns 70 quilos, né? Agora imagine uma pessoa com 100, 120, 180, né? Então fica bem complicado de fazer esse exame, tá? O segundo, que é o perfil, né? O lateral, a gente pode ver aí que é o mais fácil de se fazer, né? Então a questão é só a mesma logística, aonde a gente vai deixar o paciente em pé, segurando esse cassete, chassi ou IP, né? Então, para quem não lembra, chassi é quando é o convencional, cassete quando usa o digitalizado, né? E o IP, né, é que a gente chama mais, né? Ou placa aquisitora, onde a gente usa o DR, tá? Então, tem essas diferenças aí, tá? Então, ainda sobre o lateral, né? A gente tem aí, ó, falando sobre um bloco rádio transparente com peso uniformemente distribuído entre os pés. Então, dificilmente na instituição pública a gente vai ter esse imobilizador, esse instrumento para posicionar, tá? Então, fica bem complicado isso daí. Porém, a gente pode dar um jeito e pedir para o próprio paciente prender, né, com o próprio pé e fica assim. Vocês podem ver aqui que o raio central do perfil, né, que está mostrando aqui, o raio central, ele vai bem na direção para a gente entender como fica o peso distribuído na região dos pés, tá bom? AP sob estresse, né? Então, a estrutura mais demonstrada, avaliação de separação articular e de laceração ou ruptura ligamentar, né? Então, ele vai ser para quê? Para avaliar separação articular, seja ponto de deslocamento, uma fratura, laceração, né? Ou seja, quando alguma coisa que lacerou, né? Os órgãos, músculo, tecido, ou ruptura de ligamento, seja, o famoso rompimento do tendão, tá bom?
Posição do paciente, decúbito dorsal, com a perna estendida, né? Será aplicado por um profissional qualificado devidamente protegido, né? Estresse sobre o pé, medialmente para inversão e lateralmente para eversão. Raio central é um ponto direcionado a um ponto médio entre os maléolos, né? Distância foco-firme de 1 metro e coliminar a área de interesse. Então a gente vem aqui, ó, inversão forçada do tornozelo, né? Esse aqui vai para dentro medial, esse primeiro aqui, né? Esse aqui vai para o primeiro, não sei porque que não está saindo hoje aqueles risquinhos, né? Mas tá. Esse aqui primeiro aqui vai para o medial, ou seja, para dentro, né? E o segundo, ele vai mais para o lateral, né? Então o primeiro é inversão, o segundo eversão. Tá? Isso é só para ver como o tornozelo se gira, tá bom?